Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o pastor Delmo Gonçalves. Ele é professor, psicanalista clínico e fez um mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. Nós estamos falando sobre um tema que ele pesquisou, que é a ética no campo do neopentecostalismo. Bom, enquanto durou aqui o intervalo, eu perguntei para o Delmo sobre isso que você falava no final do primeiro bloco, né? Essa presença de vários elementos alheios à tradição protestante, né? Por exemplo, os símbolos, né? Um pouco de rituais com um tom assim quase mágico, né? E perguntava, a gente falava sobre um pouco da influência desse caldo, né? Do catolicismo popular, que mescla também um pouco da tradição indígena, da tradição afro, da tradição católica, ibérica, né, as suas crenças. Como é que isso, você vê se isso tem alguma influência no campo neopentecostal? Bastante, né? O neopentecostalismo, eu costumo dizer que, do ponto de vista ético, é o discurso para todos. Todos precisam entrar e ser bem-vindo. Então, há um cuidado muito grande de ter um discurso onde todos se sintam mais ou menos dentro de casa. O Simen diz que o neopentecostalismo, do ponto de vista de dentro, de quem está lá dentro participando do culto, a impressão é de que o sagrado seria quase que uma religião globalizada. O sagrado é o espaço de todos. Naquele momento de êxtase, de encontro com Deus, o que vale é eu e Deus ali. Então, quando eles usam a expressão meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão evangélico, não importa de que religião você é, eticamente falando, apesar do discurso que às vezes até confronta muito as religiões afro, mas eticamente falando, eles se veem como alguém que vai se irmandar de todo mundo mesmo, ok? Agora, o Edir Macedo, ele vem de uma cultura, de uma religiosidade de terreiro. Depois ele acaba se convertendo. E ele trouxe alguns elementos consigo. Parece-me que ele entendeu que algumas coisas ali eram diabólicas, mas outras não. Tem o seu sentido para atrair essa pessoa para a presença de Deus. Nesse sentido, o neopentecostalismo acaba sendo mais um rompimento com o pentecostalismo que um desdobramento. E aí talvez seja um caminho para se pesquisar, né? Porque, por exemplo, eles não aceitam a glossolalia. O pentecostalismo vai entender que a grande diferença é que a pessoa é batizada no Espírito Santo e a evidência é o orar em línguas, novas línguas, ou línguas estranhas, ou línguas angelicais, que é a glossolalia. O neopentecostalismo rompe com isso, que é a doutrina central do pentecostalismo. Parece-me que vai caminhar mais no sentido de uma ruptura do que um desdobramento, propriamente dito. E aí esses símbolos são trazidos para dentro e trabalhados numa linguagem onde lá dentro é santo, fora de lá é que é diabólico. E isso é interessante porque o fiel parece não conseguir perceber isso. Há pouco tempo, aliás já tem algum tempo, o Carlos Cunha, que é um teólogo, você deve conhecê-lo. Sim. Ele inclusive teve a tese dele de doutorado premiada como menção honrosa, uma das melhores teses na área, né, na CAPES, né, esse órgão do MEC, e ele chamou o neopentecostalismo de pseudo-pentecostalismo. Como é que você vê essa afirmação do colega Carlos Cunha? Eu vi até o artigo dele falando sobre isso, realmente. Sei. Li um artigo dele, eu caminho numa direção bem próxima. Eu pretendo pesquisar um pouco mais no doutorado, mas eu caminho numa direção bem próxima. É um pseudo no sentido de que só tem o tom. O carisma é que lembra. Mas quando você pega elementos doutrinários, nós não encontramos numa igreja neopentecostal. Uma igreja neopentecostal, de certo modo, principalmente pegar a Mundial do Poder de Deus, a Universal do Reino de Deus, nós não pegamos nem membresia. Então, trabalha-se por hipótese, por frequência de culto, e não por pessoas que estão ali envolvidos dentro de uma responsabilidade. Então, aquilo que o pentecostalismo entende de igreja
está muito longe, está muito fora. E são templos para um serviço religioso, algo assim? É um serviço religioso. O que se presta atender realmente às demandas do dia. Durante um bom tempo no seu início, a proposta era essa, prestar serviço religioso. Abria-se os templos, ainda abre-se, né, o dia inteiro, os pastores tinham que ficar ali prestando realmente serviço religioso. Do milionário ao mendigo, todos que chegam têm um bom tratamento. Há um serviço a ser prestado ali. A diferença talvez esteja na relação que se tem com a questão do dinheiro. O Edir, ele faz uma afirmação que o dinheiro é o sangue da igreja, então ele precisa correr por dentro da igreja. E sugere-se até que não maldosamente, que aparentemente crer nisso mesmo. Agora, o problema é que se ele tem que correr por dentro da igreja, quando que ele chega nos fiéis? Então aí só tem um serviço religioso mesmo, porque não tem uma relação de corpo. Embora a igreja tenha trabalhos muito bons na área assistencial. Entendo. Bom, você fez o trabalho lá sobre a ética no neopentecostalismo e, claro, o telespectador já conseguiu entender os vários elementos, você vem tocando nisso o tempo todo. Mas se a gente puder sintetizar, né, que elementos, né, nós poderíamos identificar como da ética neopentecostal? Eu acho que o elemento... Ou melhor dizendo, qual seria o ethos neopentecostal? O ethos neopentecostal. Eu acho que talvez o elemento mais claro seria o do sagrado ligado ao templo. O templo, na hora que entra ali do culto, tudo ali fica sagrado. Qualquer coisa que acontecer ali, na ética neopentecostal, é sagrada. E o outro elemento que me chama a atenção na ética neopentecostal é a forma como lida com a questão do dinheiro. É extremamente preocupante em alguns aspectos. A gente vê, por exemplo, o capitalismo calvinista, mas ele estava provido de apegos à cruz. No capitalismo neopentecostal, ele está completamente desprovido. O dinheiro é uma bênção, é a grande bênção de Deus. E nessa ética neopentecostal, você só mostra que tem a presença de Deus se você é bem-sucedido. Se você não conseguiu ser bem-sucedido, tem um demônio na sua vida, tem um pecado te esbarrando, você precisa ser liberto. Então, essa ética é uma ética assustadora em alguns aspectos, porque o pobre, como é que ele vai fazer para ter a presença de Deus? A pobreza já estampa o demonismo, né? E aí é extremamente preocupado. Eu já vi relações entre esse bom tempo econômico que nós vivemos alguns anos atrás, não é? E, enfim, em contraste com a crise econômica que nós vivemos nos últimos tempos, fazendo associação de como que aquele bom momento econômico ajudava esse discurso. No momento de crise, não é? De crise econômica, de desemprego crescente, como é que pode ficar, como é que esse discurso vai se sustentar? Olha, na hora, eu penso que, eu observei isso nos trabalhos de campo, que na hora do culto não vai alterar muito, porque no neopentecostalismo enfatiza-se muito a necessidade do fiel ter que fazer um sacrifício. Então, quanto mais doído, mais sacrificante mais fé eu tenho. A crise não vai ser um problema, então? A crise não vai ser um problema para a igreja. Para o fiel vai continuar sendo, né? Porque se a gente for pegar a média da renda nessas igrejas, parece que chega ali no teto de 2 salários, né? Olha, 2 salários mínimos. Hoje mais. Hoje, os obreiros, sim. Os pastores, um pouco mais de 10 salários mínimos. Sim. Não pensei digamos assim, na classe sacerdotal. Não abram mão disso, mas aí é nessa faixa as pessoas, mesmo. Os membros lá embaixo, são pessoas pobres. Você fala os fiéis, sim, normalmente são pessoas mais pobres que exatamente. participam das igrejas neopentecostais. São pessoas pobres e é interessante. Quanto mais pobre, mais vai na frente ofertar. Isso me chamou a atenção. Às vezes, pelo Você pode acompanhar, né? Estereotipo, a gente via que a pessoa ia, aquele desespero de ter uma resposta de Deus,
eu estou sacrificando aqui. Parece que às vezes a única coisa que sobra é o sacrifício mesmo. Então isso é extremamente delicado, complicado. Bom, a gente está falando de ética, acho que seria bom dar uma palavrinha sobre política, pretensões políticas desse grupo religioso. Você acompanha também essa temática? O biógrafo do Edir Macedo, Tavolaro, ele diz que o grande propósito do Edir é se tornar um presidente do Brasil. A gente não vê ele acenando com isso, com as suas expressões, ele dizendo isso. A gente vê que há pretensões realmente. Politicamente é um grupo bem articulado. Talvez dos setores evangélicos, eu falo mais da IURD porque é onde eu me centralizei a pesquisa. Você concentrou o trabalho na IURD. Concentrei exato. ali, mas são bem articulados, estão em todas as esferas políticas do país. Só para explicar ao telespectador que IURD é a sigla comumente usada para a Igreja Universal do Reino de Deus. IURD é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então são bem articulados, são bem organizados, o discurso ele é homogêneo em todas as esferas. Então a gente vê que há pretensões ali realmente grandes, não pretensões pequenas. Sim. Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar com você sobre o tema. Tudo isso está no seu livro, não é? Está no meu livro. Você tem um livro sobre neopentecostalismo e o subtítulo mesmo? Nascimento, Desenvolvimento e Contemporaneidade, um estudo de caso sobre a IURD. Tá. Publicado pela Fonte Editorial. Fonte Editorial. O telespectador pode encontrar nas melhores livrarias. Me parece que agora só está encontrando na Saraiva. Pode acessar a Saraiva que você encontra. Bom, não é propaganda para a livraria, mas é onde acha o livro do Delmo. Mas está bem, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Um abraço e sucesso nas pesquisas aí sobre o neopentecostalismo. Obrigado, Flávio. O prazer é meu. Foi um prazer muito grande realmente estar com vocês. Que ótimo. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos. Nós temos curso de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página do programa que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você, obrigado aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.